Janja na frente, porque Janja arrumou, segundo vazou a imprensa, vazaram para a imprensa. A gente vai discutir isso com o Ricardo Noblat, quem vazou, eis a questão. Janja incomodou o Xi Jinping ao criticar o algoritmo do TikTok. E aí pegou mal, diz a imprensa, diz o ministro, ou o colega, ou quem será que vazou. Vamos lá, Noblat, vamos falar disso. Gostaria de pedir para o Quem senhor será que vazou? A reunião com o presidente Xi Jinping, mais especificamente a pergunta da primeira-dama sobre o TikTok. Gostaria de pedir para o senhor comentar a reunião com o presidente Xi Jinping, mais especificamente a pergunta da primeira-dama sobre o TikTok. E a resposta do presidente Xi Jinping dizendo que o senhor poderia banir ou restringir o TikTok no Brasil, se o senhor faria alguma coisa nesse sentido. Você sabe, a primeira coisa que eu acho estranho é que como é que essa pergunta chegou à imprensa? Porque estava só meus ministros lá, o Alcolumbre e o Omar. Então alguém teve a pachorra de ligar para alguém e contar uma conversa que teve num jantar em que era uma coisa muito, mas muito confidencial e uma coisa muito pessoal. E depois, eu que fiz a pergunta, não foi a Janja. Eu que fiz a pergunta. Eu até fico perguntando, que eu vi na matéria que um ministro estava incomodado, ficou incomodado. Se o ministro tivesse incomodado, deveria ter me procurado e pedido para sair. Eu autorizaria ele sair da sala. Veja, eu fiz uma pergunta para ele, eu não fiz uma pergunta, eu perguntei ao companheiro Xi Jinping se era possível ele enviar para o Brasil uma pessoa da confiança dele para a gente discutir a questão digital, e sobretudo o TikTok. E aí a Janja pediu a palavra para explicar o que está acontecendo no Brasil, sobretudo contra as mulheres e contra as crianças. Foi só isso. E ele disse uma coisa que era o Brasil tem o direito de fazer a regulamentação. Ainda bem que estava o Elmar, estava o Elmar em nome da Câmara e o Davi, sabe, que sabe que nós temos que regulamentar. Não é possível a gente continuar, sabe, com as redes digitais cometendo os absurdos que comete e a gente não tem a capacidade de fazer uma regulamentação. Então, para mim, foi uma coisa simplesmente normal e ele vai mandar uma pessoa. Isso que importa, ele vai mandar uma pessoa especialmente para conversar conosco sobre o que a gente pode fazer, sabe, nesse mundo digital. Então é isso. A pergunta foi minha. Eu não me senti nem um pouco incomodado. O fato da minha mulher pedir a palavra é porque a minha mulher não é cidadã de segunda classe. Ela entende mais de rede digital do que eu e ela resolveu falar. Sabe? É só isso. Olha. Vamos dar de barato. Pois é, vamos dar de barato que foi o Guga que perguntou. Foi o Guga. Foi o Lula que perguntou. Foi o Lula que perguntou e, em seguida, a Janja pediu a palavra. Muito bem, isso não diminui o tamanho do erro e a quantidade de erro que existiu neste episódio. E não é um episódio bobo para ser desprezado, é um episódio. Ele pode não impactar nas relações que são, acima de tudo, pragmáticas entre a China e o Brasil, mas é um episódio que causou incômodo no governo chinês por todas as... Primeiro erro de Lula, vou me fixar por enquanto nos erros de Lula, concordar que Janja falasse, o que quebrava claramente o protocolo. Era um encontro de delegações do Brasil e da China, sob o comando dos respectivos presidentes. O protocolo para essas ocasiões é muito rígido. Fala, não era uma coisa informal, não era um bate-papo de fim de tarde, era um jantar oficial na casa, na residência do presidente chinês. E essas coisas de protocolo, elas têm que ser respeitadas.
por mais que o nosso protocolo seja menos rígido do que dos outros, mas tem que ser respeitado. Então, o primeiro erro foi o Lula concordar que a Janja pedisse a palavra e falasse. O segundo erro, pedir a intervenção do líder chinês junto a uma empresa que é privada ou supostamente privada no seu país. Como? Não cabe ao líder chinês, por mais que as coisas lá não sejam tão privatizadas como pareçam, mas enfim, não cabe. O que é que o líder chinês ia falar? Não, eu vou falar com o pessoal aqui do TikTok para dar uma maneirada ou para mudar completamente a sua política nas redes sociais, mexer no seu algoritmo. Isso era o quê? Um convite a um tipo de censura informal? Não creio que isso tenha passado pela cabeça do Lula. Mas quanto a dar um jeito aí no TikTok, ver o que é que pode, isso possivelmente era uma intenção de Lula, de pedir para que o presidente da China mande um emissário aqui ao Brasil para tratar de quê? Para tratar junto ao TikTok, de alguma maneira, seria um tipo de intervenção indevida? Ou para orientar ou dar sugestões ao Brasil sobre como regulamentar as redes sociais, também não teria cabimento. E o TikTok hoje é um assunto delicado para o presidente da China, porque com mais de 170 milhões de usuários nos Estados Unidos, o TikTok, o aplicativo, está ameaçado por uma lei americana aprovada no ano passado, que exige que ele se separe do seu proprietário chinês ou feche suas operações nos Estados Unidos. Isso está incomodando muito o governo chinês. Portanto, não era o caso de agora pedir, porque, olha, dá uma maneirada aí no TikTok, ou manda um emissário para nos ajudar a regulamentar, a pensar coisas sobre regulamentar plataformas digitais. Isso é um problema do Brasil. A gente enfrentou aqui o caso com o Elon Musk e o X, e foi aplicada a legislação brasileira, que existe. No caso das plataformas sociais, essa regulamentação ainda não foi feita. Aí o Lula vai para um outro tipo de coisa que era desnecessária, realçar, uma vez surpreendido com a pergunta, se é que foi surpreendido, realçar o caso do vazamento da informação por meio de um dos membros da sua questão interna. Ele poderia resolver, e poderá resolver se quiser, com sua volta ao Brasil, ou mesmo lá na China, identificando quem vazou, punindo se achar que deve ser punido. Agora, o que é que fica na cabeça dos chineses? Puxa, num jantar de chefes de Estado, com delegações, uma coisa oficial, o que a gente conversa, ou o que se sai aqui numa conversa dessa, é vazado. Na China não tem vazamento, mas tudo bem, a China é um regime autocrata, é uma ditadura. É o que é. Por mais que o capitalismo ali tenha se implantado e tudo, é uma ditadura, só tem um partido único lá. As coisas não acontecem assim. Então, lá, para vazar uma informação de dentro do governo, é uma coisa muito difícil. Mas aí os chineses disseram, opa, não dá nem para conversar numa reunião de chefe de Estado sem que os brasileiros vazem alguma coisa. Isso é um problema para o Lula resolver na volta, ou lá, ou de lá, se ele preferisse. Outra coisa, referir-se a... Quem vazou, eu não sei, mas a gente vai chegar lá. Tem um... Não, a gente debateu isso aqui já no chat. Pode garantir a quem está no chat que daqui a pouco eu vou dizer qual é a suspeita, sobre quem recai a suspeita. O que não quer dizer que uma suspeita seja necessariamente um fato confirmado. É uma suspeita, por enquanto. Mas vou já chegar lá. Você tem outro ponto. O Lula diz, referindo-se a Janja, que ela não é uma cidadã de segunda classe. Ora, meu Deus do céu,
Não existe, em tese, não existe diante das leis cidadão de segunda classe. Não existe. Pode existir na vida real, mas não existe. Quando ele diz a Janja não é uma cidadã de segunda classe, ele admite implicitamente que há cidadãos de segunda classe. É uma derrapada? É. E o Lula é mestre em derrapar, principalmente quando fala. E quando fala e não está apenas lendo os textos. Mas não existe essa coisa de cidadão de segunda classe, a gente não pode admitir isso. Outro erro de Lula, e esse talvez o mais grave, ele deu munição com esse episódio, para que a oposição tente enterrar no Congresso a regulação das redes sociais. Essa é uma questão urgente que o Congresso faz corpo mole e não quer admitir. Não quer admitir. Ali dentro, você cata nos dedos, você conta nos dedos o número de deputados e senadores de fato empenhados em resolver essa questão da regulação das redes sociais, que é um problema que afeta o mundo inteiro, mas que, por exemplo, a Europa já começou a resolver ao seu modo. Não sei se é o melhor modo, mas está resolvendo ao seu modo. Os Estados Unidos, agora com Trump, não vão querer estar nem aí por enquanto. Mas aqui é um problema grave. Aqui é um problema sério. E na base do governo, e eu falo até em talvez algumas fatias do PT, não se tem essa pressa para resolver. Por quê? Porque fica com essa ilusão de que não, mas e a liberdade de expressão? Não é uma questão de liberdade de expressão. Você tem liberdade de expressão. Você não pode ter uma liberdade de expressão que ela seja tão absoluta, tão ampla e restrita, que você cometa crimes em nome da liberdade de expressão. Então, a oposição está felicíssima hoje, tanto a oposição que se assume escancaradamente como oposição, como a oposição que existe e que apenas murmura nos corredores, porque não quer encrenca com o governo. Esses deputados e senadores não estão preocupados com a regulamentação das redes sociais. E deveriam estar, porque esse é um dos problemas mais sérios que tem. Esse episódio da Janja, ele não tirou de todo o brilho da viagem do Lula à China, e foi uma viagem exitosa. Rendeu acordos, promessas de investimento, abertura ainda maior para a parceria Brasil e China nessa área comercial. Mas veja, estamos aqui comentando, e não somos só nós que estamos comentando aqui, um episódio que não precisava ter acontecido. Quero falar agora mais especificamente da Janja. A Janja tem todo o direito a se expressar. O que ela tem que levar em conta, e ela, em algumas ocasiões, não levou isso em conta, é que ela é a primeira-dama. Ela é a mulher do presidente. Quando ela fala, muitas vezes as pessoas querem entender como, opa, aquilo ali é o que pensa o Lula, e não necessariamente é, todas as vezes. Ou aquilo ali é o que o Lula mandou a Janja dizer, o que é pior ainda. O que é pior ainda, porque é tratar a Janja como se ela fosse um pau-mandado do seu marido. E ela não é, porque ela não é uma cidadã de segunda classe. É uma ativista política e que faz um belo trabalho nesse aspecto. Agora, a ocasião é que foi absolutamente imprópria, e não foi a primeira vez que a Janja fala coisas desse tipo que criam problemas para o governo. O Lula pode achar que não criaria aí, na China, mas cria. É ruim para a imagem do governo. A Janja lá atrás, numa reunião no Rio de Janeiro, já mandou o senhor Elon Musk, em inglês, se fuder. Isso foi uma repercussão horrorosa do ponto de vista dela, para ela, mas também para o seu marido, por extensão para o governo. Isso pegou muito mal. Agora,
todos os erros que a Janja possa ter cometido aqui, até agora, não rivalizam, não superam, e isso é uma questão de justiça reconhecer, o grande acerto dela, que foi por ocasião da tentativa de golpe do 8 de janeiro. Esse é o grande acerto da Janja, que até perdoa, no meu ponto de vista, que até, vamos dizer, torna menor os seus erros. Que foi quando ela, no auge da confusão em Brasília, ela estava em Araraquara, no interior de São Paulo, acompanhando o marido. E aí começa o Lula a receber informações de longe do que estava acontecendo em Brasília. E, a certa altura, foi sugerido a ele que assinasse uma ordem, a chamada GLO, que é uma ordem que permite você convocar as Forças Armadas para restabelecer a ordem pública. Aquilo ali, até hoje, está mal explicado porque aquela ordem, não é que ela tenha, o erro não foi a sugestão da ordem, já estava pronta. É como se os militares estivessem esperando, e muitos deles, militares que se revelaram golpistas, estivessem esperando a ordem de convocação para o Exército intervir. Isso poderia ser ou não está esclarecido até agora, mas uma etapa que fortaleceria aquela tentativa de golpe. E aí a Janja, muito inteligentemente e muito mais esperta do que o próprio marido, do que as pessoas que estavam sugerindo a tal da GLO, a intervenção do Exército, a Janja disse, não, isso está errado, isso vai botar os militares na rua nessa hora e isso pode ser mais uma etapa do golpe. Foi aí que o Lula disse, opa, então não vamos de GLO, não vamos de intervenção militar, vamos de intervenção federal. O governo federal intervém no Distrito Federal, onde estavam acontecendo as coisas, aqui em Brasília. E aí nomeia o interventor, e o interventor começa a controlar a situação. Esse acerto da Janja, e eu não estou dizendo que tenha sido o único, mas é o mais destacável, ele supera, de longe, no meu modo de ver, os erros que ela já cometeu, mas não os perdoa necessariamente. Isso prejudica o governo, prejudica a própria imagem do país. Aí você quer que eu fale do suspeito. Você está falando isso porque você já leu... Peraí. Rapidinho, só uma coisa. Tem gente interagindo. Peraí, só um segundo. Tem gente interagindo, tem uma galera aí já levantando suspeitas no chat, e tem gente, inclusive, chamando o Noblar de direita. Tá muito direitinho o teu comentário na opinião de Alex. Então coloca o comentário. Senhor Noblar fazendo o papel da direita, como sempre. Isso já foi essa sua imagem, direitona. Tá? Você era, inclusive, você ficava tentando dar em cima da mulher do Temer. Essa é a sua imagem de talarico, tá? Só para deixar claro. Então, o talarico do Temer, que dava em cima da Marcela, já tinha uma imagem de direita, teve uma imagem de direita, sim, já. E tá aqui, ó, o Alex falando isso, ó. Como sempre, fazendo papel de direita. Até agora só criticou o Lula em toda a fala. Lamentável. Isso foi antes do momento em que você elogiou também a Janja, porém, para fazer justiça, foi antes, mas tá aí, tua imagem hoje tá ficando assim nesse programa, hein? O que comentar? Não, Gustavo, você pode achar isso porque talvez você tenha dificuldade de examinar os erros de todos os lados e se fixa mais num lado do que no outro. Mas é seu direito à livre expressão de pensamento. Eu não me preocupo, eu lhe confesso. Se eu fosse me deixar intimidar por comentários que ora dizem, se vendeu à direita, ora dizem, se vendeu à esquerda, porque você está esquecido, que eu também já fui muito alvo de comentário desse tipo, vendido de um lado ou de outro, eu não diria o que penso, eu não escreveria o que eu escrevo, seja para acertar ou para errar. Agora ouça, seja para aceitar ou para errar. Essa coisa que você falou aí, referiu,
deu em cima da mulher do presidente Michel Temer. Isso é muito grave. Você não... Agora ouça você também. Agora ouça. E eu não estou falando isso como pai, não. Estou falando como profissional, como você também é. Ouça. Todo mundo sabia. Eu estava brincando ali. Quer dizer, todo mundo que queria saber. Eu estava brincando. E não foi a primeira dama com a qual eu brinquei. Não foi a única primeira dama com a qual eu brinquei. Então dava, olhe que o Temer está acusado de corrupção, o que me preocupa é a primeira dama, que coitadinha, está lá dentro da casa dele, tudo, passando por esse sufoco. Isso era uma forma de brincar. Muitos entendiam como era, outros queriam dizer que eu estava... Meu Deus do céu, só me custe a essa altura da vida eu virar um assediador de primeiras damas. No caso, pelo menos eu tenho poupado a Janja, né? Eu tenho poupado a Janja. Agora, calma. Vamos mais um pouco de Dona... Não, vamos primeiro... Não, pô, tem que falar com a audiência. Tem mais um comentário. A senhora Mônica Bergamo disse na Folha de São Paulo que foi o Rui Costa, o X9, que vazou a conversa da Janja. Disse Jeová Franco. Era aí. E aí a gente tem que entrar nesse ponto. Etc. Sim, mas eu ia... Calma, você interrompeu. Não sei se numa tentativa de mudar tanto de assunto, mas interrompeu. O que eu ia dizer, eu ia citar que era o Rui Costa. Eu estou com esse meu roteirozinho que eu fiz antes do programa, com isso aqui registrado, porque a jornalista, colunista da Folha de São Paulo, que é muito bem informada, que tem muitas fontes dentro do governo, o que não quer dizer que não possa errar, como todos nós podemos, ela publicou uma reportagem hoje na Folha, dizendo que o Rui Costa é o primeiro suspeito disso, porque o Rui Costa, chefe da Casa Civil, homem que o Lula prestigia muito, acha ele uma pessoa absolutamente fiel e leal a ele, e eu não estou dizendo que não é, que o Rui Costa foi quem teria vazado, como teria vazado, segundo a Mônica, em alguns outros momentos, outras informações que queimavam, serviam para queimar a Janja, como inclusive no caso da compra de imóveis para redecorar o Palácio da Alvorada no início do governo Lula, que o Rui teria vetado por achar que o preço dos imóveis era muito alto. É esse o suspeito. Se foi ele que passou ou não, eu te confesso que, inclusive, não me interessa muito, porque isso foi fonte. Ele foi fonte, ele ou qualquer outro que vazou a informação, foi fonte da Globo News, para quem passou nessa informação do episódio da Janja em Pequim. Eu não vou ficar aqui investigando as fontes de informação de colegas, mas estava aqui anotado para eu registrar essa reportagem publicada pela Mônica, a quem eu reconheço como uma pessoa muito bem informada e um excelente profissional. Agora, que mais a gente pode dizer? Se foi sobre Rui, Dona Janja? Por quê? Por quê? Se tiver sido o Rui, isso não é grave, não? Ele não vai acabar... Pô, o Rui é o... Rui tem uma relação... Mas aí vira especulação, Guga. Aí vira especulação, não sei se foi mas o isso Rui. o Lula A Mônica diz confirmar de algum jeito, não? Sim, aí vamos esperar que ele confirme ou não, tomando alguma atitude. É uma suspeita, mas eu disse desde o princípio que era a suspeita, e que suspeita não é necessariamente verdade. Agora, se você acha que dá para a gente terminar esse bloco sobre o episódio, se você não tem nada a dizer sobre isso, vamos para o segundo bloco, que é sobre a